A Frente Parlamentar de Fomento à Qualificação, Inclusão e Subsistência das Mulheres na Construção Civil acaba de ser criada e está iniciando seus trabalhos. E para debater sobre a inclusão feminina nesse setor, o programa Palavra Aberta recebe a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu queria iniciar essa entrevista lembrando que a senhora criou um programa na Secretaria de Obras em Salvador relacionado à inclusão de mulheres nesse setor. Como é este programa e como é que a senhora pretende trazer isso para uma iniciativa federal? Marcelo, é um prazer estar aqui com você e dizer o seguinte: quando a gente pensa mulheres, e é por isso a grande necessidade de mulheres nos espaços de poder e de decisão no Brasil, a gente consegue visualizar a mulher presente em qualquer espaço. E à altura, quando eu estava como secretária municipal, na verdade, de políticas para mulheres, infância e juventude no município de Salvador, na Bahia, nós instituímos o programa Marias na Construção, que é um case de sucesso atualmente, inclusive um case premiado recentemente com o Prêmio de Inclusão e Sustentabilidade da Unesco. A gente criou o programa num escopo totalmente perfilado para as mulheres soteropolitanas. Nós fizemos no sentido de política pública em que ela pudesse ser avaliada, em que ela pudesse ser monitorada e que os resultados fossem estudados para que a gente pudesse implementar a política pública. E, de fato, ela aconteceu, está acontecendo até hoje, tem trazido grandes resultados, porque um dos principais objetivos do programa é a autonomia financeira da mulher, principalmente no quesito da prevenção e combate à violência contra a mulher. Nós estamos falando, nesse momento, especificamente de mulheres do Nordeste do Brasil, de mulheres da Bahia, que hoje sofrem muito com a questão da violência também. E quando você analisa num cômputo do Brasil, de toda a federação, por que não pensar mulher na construção civil no Brasil inteiro? É um nicho que é muito ainda masculinizado, existem ainda muitos mitos e preconceitos que as mulheres precisam quebrar nessa área, mas a gente criou exatamente a frente para fomentar isso de forma grande, de forma inusitada talvez, porque eu acho que vai incomodar alguns homens que talvez pensem que as mulheres não são capazes nesse ramo. E aí eu me quedo aqui a não só falar da qualificação, inclusão e sustentabilidade delas no quesito da logística finalística da construção civil, mas também nos postos gerenciais. Nós temos muitas engenheiras, arquitetas, dentre outras profissões gerenciais de mulheres nesse nicho que são muito competentes e elas também estarão conosco na frente. Antes da nossa entrevista, eu conversei com alguns empresários do setor para ter uma noção ali da ponta mesmo, para saber como é que está a situação. E alguns me relataram o seguinte: olha, aqui nas nossas obras as mulheres ficam ali com as questões finas, o acabamento fino, que a coisa mais pesada, mais bruta, acaba ficando mesmo para os homens. O que tem de preconceito e o que tem de realidade nesta questão da força física? Sem dúvida, Marcelo, a gente precisa ter aí a razoabilidade. Avaliação da razoabilidade. Eu não vou colocar uma mulher para carregar um carrinho de tijolos com 100 quilos de tijolos que de repente ela não vai suportar. E talvez nem o homem. Ele suporte por algum tempo e daqui a pouco ele vai estar aí no INSS com um problema sério de coluna porque não suportou. O que acontece com tudo isso é que nós precisamos entender que a destreza da mulher, a sensibilidade dela acaba gerando esse preconceito na construção e aí a mulher ela é somente auxiliar, ela é somente auxiliar do rejunte, ela é somente aquela que chega no final que a construção está pronta para fazer a limpeza. Lá no programa Marias da Construção, a gente teve experiências com mulheres pedreiras em que, em comparação com 3 turmas seculares, na época promovido pelo Senai, o Senai que fazia parte educacional do programa, 3 turmas onde a maioria eram homens, comparada à turma de mulheres,
nós tivemos 60% de maior aproveitamento das pedreiras. Desses 60%, em comparação com os homens, 45% delas foram inseridas no mercado de trabalho soteropolitano de imediato. Não porque eram apenas mulheres, mas porque eram competentes, não porque eram cotas, não existia cota, o programa não contemplava cota, mas elas se tornaram mulheres tão eficientes naquilo que elas faziam, que a valoração daquele trabalho, a qualificação que elas obtiveram, tornaram elas profissionais no mesmo nível dos homens. E ainda tem uma outra vertente que a gente precisa analisar. As nossas empresas de construção civil precisam, inclusive, trazer como aliadas a tecnologia. Hoje, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente traz esse conceito de tecnologia aliada ao avanço. Hoje, não há necessidade de nem homens nem mulheres carregarem peso na construção civil. Por quê? Nós temos máquinas totalmente tecnológicas que podem fazer esse trabalho. E essas mulheres também são capazes de operar essas máquinas. Então, a gente precisa fazer uma outra leitura. Será que não está faltando investimento, recurso, para que as nossas construtoras, as nossas construções sejam num nível maior e possam investir mais recursos para que contemplem um desenvolvimento maior na área, a nível de qualidade, dentre outras coisas? E é para isso que a própria frente vai buscar parcerias, inclusive em países desenvolvidos, em países que aprimoram muito as tecnologias no âmbito da construção civil. A gente vai buscar essas parcerias para que juntos, homens, mulheres, empresas, trabalhadoras, sindicatos, possamos sim construir esse caminho de mulheres na construção civil de uma forma muito arrojada, de uma forma em que o Brasil saia como um protagonista dessa história. O Brasil tem hoje cerca de 200 mil mulheres atuando na construção civil. Nos últimos 20 anos, um crescimento por volta de 120%. Mas, em termos comparativos, as mulheres ainda são minoria. A senhora acha que dá para chegar numa situação de igualdade? Vai chegar um ponto em que a mulher pode até ultrapassar o homem na construção civil? Olha só, Marcelo, eu sou uma eterna sonhadora, eu acredito nas mulheres, prova disso, eu sou mulher. Então, eu acredito que um dia a gente chegue na tão sonhada igualdade. Ultrapassar talvez em alguns nichos, em alguns âmbitos. Porém, para que isso aconteça, os homens também precisam vir para essa luta. Os homens precisam abraçar a cada uma de nós mulheres que se propõem. Eu não estou aqui propondo alguma coisa que vai competir com homens. Eu não tenho nenhuma intenção disso. O sol é de todos. Então, nós precisamos que os homens entendam que eles precisam vir para essa luta junto conosco. Que quando eu insiro uma mulher na construção civil, vamos dar um exemplo, uma mulher em situação de vulnerabilidade social, em situação de violência doméstica e familiar, que ainda, e aqui eu falo pelo Nordeste do Brasil, ainda no Nordeste vivem em situação de violência, pois dependem completamente financeiramente do agressor. Então, quando eu insiro essa mulher num programa como esse, eu estou dando a ela a oportunidade de viver. Então, eu conclamo aos homens para, junto conosco, conquistar esse espaço e dizer para eles: não tenham medo de mulheres e nem procure entender. Mulher só precisa ser amada. O resto a gente se encaixa perfeitamente, porque o Criador, na sua sapiência eterna, fez os homens e as mulheres exatamente para isso, para se aliarem, unirem-se e construírem. E por que não construir na construção civil com mulheres? A Frente Parlamentar está iniciando os trabalhos, então desejo boa sorte aí nos intentos. E muito obrigado pela participação, deputada. Eu é que agradeço, sobremodo, o espaço e muito obrigada. Eu espero voltar mais vezes. Sim. E está chegando ao fim o nosso programa. Para saber mais sobre o processo legislativo, acompanhe as redes sociais da Câmara dos Deputados: Instagram, TikTok, YouTube,
Twitter e Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.